Gente, já vou começar o nosso Partilhar com Bate-Papo, conversando, deixando você bem informado, falando dessa Operação Chamar Vilhena, porque o nosso tempo aqui é curto, né? E vocês sabem que passa tão rapidinho, por isso que eu gosto de aproveitar assim o máximo que eu posso, né? Para sempre trazer informação importante para você aí de casa, tá? Hoje eu estou recebendo aqui o Tenente Coronel Silva. Ele é coordenador adjunto de atividades sociais da Polícia Militar aqui do estado de Rondônia. E hoje ele vem falar dessa Operação Chamar, que é uma operação integrada nacional e conta aí com a atuação da Polícia Militar no enfrentamento à violência doméstica. Vamos entender mais sobre essa operação com ele, com o Tenente Coronel Silva. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Késia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui de Vilhena. É um prazer imenso, né, visitar os meios de comunicação aqui de Vilhena, porque eu tenho uma relação muito aproximada com a cidade. Servi aqui por 8 anos, como diretor de Colégio Tiradentes, comandante de primeira companhia, desenvolvemos diversas ações, principalmente essa área social. E agora a gente retorna a Vilhena para falar de um tema muito importante, muito em voga, que é a Lei Maria da Penha e a atuação da Polícia Militar no combate e enfrentamento à violência doméstica. Hoje você mora onde? Porto Velho? Eu estou em Porto Velho, né? Eu saí daqui, passei por Cacoal e aí me chamaram para ir para Porto Velho e assumir essa função. E estou feliz porque a gente acaba tendo a oportunidade de desenvolver com maior abrangência algumas ideias, né? Algumas coisas que a gente já pensa, estudou ao longo do tempo. Que bom. Vamos lá então. Operação Chamar, né? Esse é o nome. E eu estava conversando até antes aqui com o Coronel, porque esse nome antes era diferente, né? Era conhecido como Operação Maria da Penha e agora Operação Chamar. Nós estamos na terceira edição, digamos assim, da Operação Nacional Maria da Penha, mas no último ano mudou-se o nome, colocaram esse nome Chamar com SH, que a origem vem lá do hebraico, que significa basicamente acolher. Então é uma operação de acolhida a essas mulheres que estão passando por situação de violência doméstica. E qual que é o principal objetivo hoje dessa operação? Essa operação ela já está em desenvolvimento desde o dia 21 de agosto e termina amanhã, mas as ações ainda continuam através da atuação das Patrulhas Maria da Penha, que é contínuo. Nós temos duas frentes, Késia, a frente de ações educativas e a frente de ações operacionais. Nas de ações educativas nós desenvolvemos trabalho de orientação, através de palestra, roda de conversa, panfletagem, visita aos meios de comunicação, e na frente operacional os nossos policiais que já atuam na Patrulha Maria da Penha aumentam a sua produtividade, alcançando mulheres em comarcas que não existem a Patrulha Maria da Penha, mas que durante essa fase da operação elas tiveram a possibilidade de obter mais informações e de ter essa sensação de segurança mais presente através da atuação da Polícia Militar. É importante a gente ressaltar aqui, Coronel, que os números vêm aumentando cada vez mais, né? De mulheres sendo vítimas de violência doméstica, feminicídio. Você, no seu ponto de vista, você acha que essa ação vai ajudar, ou seja, encorajar essas mulheres a pedirem ajuda? Sem dúvida, porque assim, vou trazer números atuais relacionados ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública e também os números relacionados à expedição da medida protetiva de urgência e falar como essa ferramenta ela é importante. Nós tivemos, no ano passado, o total de 1.437 mulheres no Brasil que morreram em razão de feminicídio, que é a morte, o assassinato da mulher em relação das questões domésticas, né, dentro do ambiente familiar. Então é um número alto de feminicídio e também mostra que os números avançaram em todos os setores nas questões de ocorrência de violência doméstica no Brasil. Deste total, dos 1.437, 24 casos foram registrados em Rondônia. Então, quando pega esse número e calcula percentualmente ao número da população, divide pela população, nós temos um percentual altíssimo que coloca a Rondônia hoje em primeiro lugar no número de feminicídio no Brasil. É uma marca que cria responsabilidade para nós, do setor de segurança pública, mas também para toda a sociedade, de desenvolver ações efetivas que visem reduzir. Por outro lado, nós temos um altíssimo número de expedição de medida protetiva de urgência. Então vamos lá, nós tivemos 24 casos de feminicídio. É alto para o estado de Rondônia, é alto. Mas nós tivemos mais de 7 mil mulheres que recorreram à medida protetiva de urgência no estado de Rondônia e que de fato por um número muito positivo, aí eu considero, não viraram notícia ruim. Exatamente. Né? Então não se transformaram em noticiário policial relacionado à violência doméstica. Então é uma ferramenta que de fato mostra que funciona. E outra situação, a mulher que quer se livrar do relacionamento abusivo, a mulher que quer se livrar do relacionamento violento e que faz uso da medida protetiva, ela entra para um número que cai
quando nós não tínhamos medida protetiva, a taxa de reincidência, ou seja, aquele casal, aquela mulher que voltava a sofrer violência, era na casa de 60%. E depois esses números voltam para casa de 20%. Então significa que, muito bem orientado, o agressor de fato faz cessar uma agressão ou uma situação de violência, porque ele acaba respeitando a medida protetiva. Essa ação ela foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a atuação da Polícia Militar. Aí assim, então, são a atuação de diversos órgãos, então vamos começar pelo federal. O federal, ele desencadeia a operação liberando recursos para os estados fazerem um pagamento de diárias para os seus policiais, para que eles possam se deslocar a regiões que geralmente não são atendidas pelas patrulhas Maria da Penha de modo rotineiro, até porque em razão do efetivo e todos os problemas que a gente tem, né? Então vamos citar, por exemplo, aqui na região do Cone Sul, as nossas patrulhas foram até Cerejeiras, até Colorado, até Chupinguaia, né? Passaram o dia todo lá em Chupinguaia fazendo esse trabalho. E o que é importante? Essa mulher, quando ela recebe a visita da patrulha Maria da Penha, ela já obtém informações de como ela pode agir a partir de ali. Deu-se uma quebra da medida protetiva. É quando o agressor, ele descumpre a medida judicial de não se aproximar da mulher, seja por qualquer meio, né? Porque é extensivo a comunicações por redes sociais ou WhatsApp, ou mesmo até mandar recado por amigos, não é permitido. Então essa mulher pode comunicar ao Poder Judiciário rapidamente para que sejam tomadas medidas. E quais são as medidas que podem ser tomadas no caso de quebra de medida protetiva, né? Ele pode sofrer uma advertência, pode ter alguma coisa agregada ao seu processo criminal, mas também pode ser expedido um mandado de prisão, né? E aí isso é muito importante dizer, que a maioria das pessoas que se envolvem na lei em situações de violência doméstica, o agressor, ele não se vê como alguém que está infringindo a lei. E ele tem que reconhecer que ele é um agressor. Então tem que dizer para essa pessoa: meu amigo, será que é melhor você alugar uma kitnet, se afastar da ofendida, ou você passar 1 dia, 2 dias, ou até 3 meses, ou até 3 anos numa cela, né? Porque ele tem a ideia: não, mas eu sou um cidadão de bem, né? É uma situação que ocorreu lá, mas eu sou cidadão de bem. Não, mas a justiça vai alcançá-lo no caso de descumprimento, no caso de ele não acatar aquilo que a justiça quer. A Lei Maria da Penha, ela quer preservar a integridade física da mulher, não só física, como psicológica, como moral, a questão do patrimônio, da moral da mulher, entendeu? Então, nessa busca da igualdade da mulher com o homem na sociedade, para uma sociedade mais justa e igualitária, é que tem essa força do exercício da Lei Maria da Penha. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre gosto de trazer, né, profissionais, pessoas, para a gente poder continuar abordando sobre esse assunto ao longo do ano, né? Sim. Sempre eu conto aqui com a advogada Aline, com a Aline também, enfim, com psicólogos, para a gente vir sempre abordando esse assunto que é importante. E a gente percebe que realmente as mulheres, elas estão denunciando mais. Elas estão pedindo ajuda, né? O que antigamente, né, ficava assim, meu Deus, ficava tímida, ficava com medo, mas não vai funcionar, não vai me proteger. Mas hoje as mulheres estão protegendo meios, estão procurando meios e estão procurando formas de se proteger. A gente percebe essa diferença, esse aumento, né? Porque é preciso dizer e esclarecer que a Lei Maria da Penha, ela é muito mais ampla do que determinar o afastamento dos corpos ali, né? De que o agressor não se aproxime da ofendida. Ela, através dessas medidas, o juiz pode mandar recolher armamento, pode mandar que a criança seja matriculada num outro local mais seguro, pode criar obrigações para o agressor, como não se aproximar, como se retirar da casa da ofendida, né? Bem como procurar atendimento psicossocial, rodas de conversa, porque sabe que é muito interessante, que o homem, ele realmente tem, o agressor, né? Porque no caso do agressor pode ser homem, pode ser mulher. Sim. Que em casos de relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, uma pode figurar também como polo agressor de uma relação de violência doméstica, né? O que não há é medida protetiva para homens, tá? As medidas protetivas expedidas pela Lei Maria da Penha são para atender mulheres. Mas agressões de ambos os lados é considerado crime, né? É considerado crime, mas aí o homem vai ser tratado como o Código Penal normal, né? Se uma mulher agredir, se uma mulher assassinar um homem, ela vai ser condenada, mas não vai ser condenada com os agravantes da Lei Maria da Penha, né? Porque se a gente faz uma leitura da situação de perseguição, que é algo que ocorre muito em relacionamentos, seja relacionamento em andamento ou relacionamento que terminou, né? De repente o agressor, ele não consegue entender essa situação de que acabou um relacionamento, então ele faz uma perseguição quanto mais aquela mulher, ele vai no lugar que ela está, ele manda mensagem: eu te vi em tal lugar, ou manda assim: se eu tiver com outro homem, eu não sei o que eu posso fazer na minha cabeça, essas coisas assim, né? Então, no caso da perseguição, na leitura da Lei Maria da Penha, havendo uma relação de familiar entre esses entes, é agravado.
né? Então já não vai mais para o juizado especial com pena de até 3 anos, já vai para um juizado específico. Então a pena que esse homem de repente pode receber é maior, muito maior do que de repente uma perseguição entre 2 homens que não têm relação doméstica, entendeu? Então esses fatores é importante saber que estando dentro de uma relação domiciliar, uma relação familiar, ou mesmo que eles não morem sobre o mesmo teto, mas há uma relação de afinidade, seja por um namoro, ou seja o pai com uma filha, ou o filho com uma avó, né? Então nesse caso todo está encampado dentro da proteção da Lei da Maria da Penha. Ô, tenente, por incrível que pareça, é até a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto com um homem, né? Com o Tenente Coronel Silva, né? Porque na grande maioria recebe aqui mulheres para a gente sempre falar desse assunto. Mas eu fico pensando sobre possibilidade de existir campanhas, palestras para poder reeducar esse comportamento de homens, sabe? Essa mentalidade, talvez seja um comportamento machista, isso é cultural, isso não é cultural, isso pode ser mudado. Existe alguma forma que daria para implantar, sabe, esse tipo de reeducação mesmo comportamental dos homens hoje em dia dentro da sociedade? Creio que sim. Falar desse assunto com os homens. Isso. E principalmente o envolvimento de outros entes que não sejam só os órgãos de segurança, né? Todas as entidades que de fato se preocupam com a segurança de uma mulher. Aí a gente pode colocar as igrejas, né? A gente pode colocar as associações, né? Esses outros meios, eles têm que se envolver. Por quê? Porque quando você se aposta dos números relacionados à violência doméstica, você vai ver que é alto, né? Então, a gente ainda está diante de uma cultura machista. Sim. E é até interessante essa questão da gente dar entrevista sobre esse tema, né? Embora eu estou aqui como um profissional da área de segurança pública, então eu estou defendendo a atuação da Polícia Militar, mas eu também sou uma pessoa que sou fruto da evolução de uma sociedade, né? Que não posso dizer que não vou errar nesse sentido, que ninguém pode dizer, né? Os relacionamentos, eles oscilam, e aí vai depender da sua condição psicológica de lidar com os problemas que acontecem naquele relacionamento. Mas ninguém está livre de se envolver numa situação como essa, e isso é ponto. Mas é importante a gente saber que existe mecanismos que a gente pode trabalhar nesse sentido. Aí, Kes, hoje de manhã eu tive uma reunião com o pessoal da Patrulha Maria da Penha, e eu tenho 20 anos de profissão, então a Lei Maria da Penha tem 17 anos, então ela é mais nova, digamos, que eu tenho. Então, na época que eu trabalhava na rua como soldado e tal, nós verificávamos que havia muita reincidência. Quase todos os finais de semana, às vezes a gente estava numa casa, ali atuando numa situação de violência doméstica, às vezes com agressão física e tal. E com o advento desta lei, eu acho que essa situação melhorou bastante. Porque daí você acompanhou, né? E a lei, na verdade, a lei acabou ampliando o aspecto da violência. Então, a violência não é só física, né? Nós temos a violência psicológica, que é geralmente os gatilhos iniciais dentro de um relacionamento, que começa ali com piadinhas ofensivas, com agressões verbais, né? Com diminuição da autoestima da mulher. Né? Aí a gente passa, não é hierarquizada, mas elas podem acontecer, de repente, até uma agressão grave já de início. Aí nós temos a violência sexual, muito comum no ambiente familiar também, a violência moral, que é aquela questão de dizer, dar nomes pejorativos à mulher, ou acusar ela de uma coisa que ela não fez. E tem até a financeira também, difamar, caluniar, injuriar. E a patrimonial. A patrimonial. A patrimonial, e nós chegamos na situação de destruição dos equipamentos de trabalho de uma mulher, da sua modo de deslocamento, do seu celular, muito comum, né? Por causa do ciúme. Né? E aí a gente chega ao pior, que seria a física, que ela vai desde as pequenas agressões até mesmo pode desencadear numa situação de feminicídio, que é a morte da mulher. Que é algo que a gente busca evitar, mas de fato, somente nos últimos dias aí a gente teve 2 casos graves no estado de Rondônia, né? Uma tentativa em Espigão do Oeste, que o homem tentou o feminicídio contra a mulher e ele teve o suicídio. Então o suicídio ficou configurado porque ele faleceu, mas a mulher, ela sobreviveu em razão do atendimento que ela teve. Já em Alvorada, não. Em Alvorada os 2 já foram vítimas. Ela do feminicídio seguido do suicídio por ele cometido. Gente, né? Olha, são 2 vidas perdidas, né? 2 vidas perdidas. São 2 vidas perdidas que poderia ser evitada por causa de relacionamento abusivo. Tira a vida da mulher e, como se não bastasse, ainda tira a própria vida, né? Gente, que muito triste, né? Por isso que a gente tem que continuar sempre abordando sobre esse assunto. Você que já comentou aqui que atuou aí 20 anos já na profissão, atuando até como soldado, atendendo atendimentos assim, violências. No seu ponto de vista, a mulher... Porque antigamente tinha essa coisa de você denunciar, a mulher denunciar, e aí depois ia lá, fazia as pazes, aí voltava tudo certinho e tirava a quicha. E hoje em dia, pode ser feito isso também ou não? Denunciou uma vez, o agressor vai responder.
Vai existir situações de algumas ocorrências, vai ser levado em conta qual foi a ação que ele cometeu. Então, determinadas ações, determinados crimes, ele vai dar continuidade, porque não vai depender mais da opinião da mulher para dar andamento da ação penal, né? E as situações que, de fato, ela pode voltar atrás. Como nós trabalhamos muito, porque é medida protetiva de urgência, então, como ela é expedida ali nas próximas horas do fato ocorrido, então, muitas vezes a mulher pode estar no calor do momento da ação ali, solicitar uma medida protetiva e ter uma medida protetiva já expedida. E pode ser que, de repente, aquele casal volte, como acontece muito. Aí ela tem que solicitar ao Poder Judiciário que retire a medida protetiva, né? Que serve porque ela resolveu, de repente, essa situação. Mas o que nos preocupa nesse sentido é que números mostram a situação do ciclo da violência. Então a mulher tem que verificar se ela não está vivendo o ciclo da violência, que é primeira fase, a fase lua de mel, que todo casal passa, está bem, todo mundo gosta, tudo. Depois, até pelo convívio, por problemas que vão surgindo, é financeiro, é de outra monta, o casal começa a viver um período de tensão, que é justamente o período que começa as agressões psicológicas, né? A violência psicológica. Não há nada físico, ele ainda não... E aí, essa tensão, ela tendendo a aumentar, ela tem um dia do pico, que é um dia que, de repente, pode ter um desentendimento, uma briga ou até mesmo agressão física. Aí, nesse dia, essa mulher toma a decisão. Ela aciona a polícia, ou ela vai à delegacia especializada da mulher, ela tomou uma ação, né? E aí, a justiça age em desfavor desse homem. E o que acontece logo depois? Passado aquele período, ele pede desculpas, ele se diz arrependido, e aí essa mulher, ela tende a aceitar de volta, e aí ela tem que verificar que, em alguns casos, não são poucos, esses ciclos tendem a se repetir novamente. Aí, essa repetição desse ciclo é que não é interessante nesse ambiente de violência doméstica, porque uma hora ou outra pode se perder no respeito de um para o outro, porque os relacionamentos passam por essa situação. Quando se perde o respeito, aí aquela pessoa também já não significa mais para você aquilo que significava no passado, né? E aí a perda do respeito pode gerar uma situação de violência, assim, que aí a gente já não pode calcular qual seria o nível de violência. Então, esse processo decisório cabe muito à mulher. Então, por que ela tem que ter informações? Porque mesmo, de repente, ela estando numa situação de violência, ela tem que saber que ela está numa situação de violência, que ela tem ferramentas para sair dessa situação e que ela pode fazer uso, no caso, ela querendo, de fato, sair daquela situação. Pra não padecer por falta de conhecimento, né? Não padecer por falta de conhecimento. Briga de casal, briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, né? A gente se ouve muito falar. Será que a gente não pode mesmo meter a colher? Porque, e aí? Meu vizinho tá lá, espancando a mulher e o pau tá quebrando. O que a gente faz nessa situação, hein? A orientação por parte dos órgãos de segurança pública é que sim, porque você pode estar evitando um feminicídio, né? E aí você vê uma mulher jovem, um homem jovem que poderia ter toda uma vida pela frente, não necessariamente estando juntos mais, porque a sociedade, o movimento das mudanças da sociedade requer que a mulher vai conquistar a sua igualdade, ela tem a sua liberdade sexual, e isso independe da vontade de alguns setores. Isso está acontecendo e vai acontecer, né? Então, por que deve se meter a colher? Porque você pode estar evitando um crime. Né? E vamos deixar de pensar aquele pensamento baixista, ela gosta de apanhar, né? Ela vive aí porque quer, né? Muitas vezes a mulher não sai de uma situação de violência porque ela acha que não tem um mundo fora disso aí, que os filhos vão passar fome, que ela vai passar fome, também, né? E que se separar dele, ele vai matar ela de fato. Entendeu? Mas assim, nós temos a Polícia Militar no sentido de atendimento de ocorrência e tal, temos o Poder Judiciário muito atuante no estado de Rondônia, né? Só no ano passado foram mais de 7.000 medidas protetivas emitidas, né? Aqui no contexto de Vilhena, no ano passado nós tivemos a concessão de 473 medidas protetivas. Então são mulheres que recorreram ao Poder Judiciário. No ano de 2023 já são 367 medidas protetivas expedidas, ou seja, mulheres que de fato resolveram tomar uma decisão e contam com o apoio da Justiça e contam com o apoio da Patrulha Maria da Penha, da atuação da Polícia Militar nesse sentido. Então é isso, gente. A mulher que está aí assistindo agora, Kézia, preciso de ajuda. Estou agora assistindo aí a entrevista, eu preciso de ajuda. Como faz, tenente? Temos alguns canais de comunicação. Vamos começar então pela Polícia Civil. A Polícia Civil tem um número, é o 197, tá?
esse número é de você oferecer denúncias, então você pode narrar uma situação como essa, você vai ter um atendimento. Quer um atendimento mais especializado, quer fazer uma narrativa de tudo que está acontecendo, compareça à delegacia especializada em atendimento à mulher, né, a doutora Solange aqui que trabalha, ela, pelo menos no horário de até as 13h30, você vai encontrar um atendimento específico lá, né? O fato está ocorrendo na hora, pode ligar no 190, a gente desloca as viaturas até o local para fazer o atendimento dessa ocorrência. Quer fazer um pedido, não para você, mas para sua amiga que de repente está precisando. Nós temos um aplicativo chamado Cidadão RO, ou também se digitar na loja de aplicativos PMRO Cidadão, vai baixar, você vai poder fazer um login e vai poder solicitar uma visita da Patrulha Maria da Penha, que eu acho muito interessante. Ao invés daquela mulher que está aprisionada, de repente ela está numa situação ali de violência que ela não pode tomar essa decisão, mas de repente ela recebe uma visita da Patrulha Maria da Penha que vai trazer todo o esclarecimento para ela, de repente vai ter a oportunidade até de conversar com o agressor, explicar para ele o peso que a lei tem, né? Então isso assim resolve muitos problemas. Os números mostram que realmente quando você tem uma produtividade de mais de 7 mil medidas protetivas expedidas no estado de Rondônia, aí você pega os números da violência doméstica que ocorrem, mas assim percentualmente muitas mulheres recorrem à medida protetiva para resolver os problemas de violência doméstica. Tenente, geralmente no final, eu lembrei de algo aqui que eu vou até aproveitar e perguntar para você. Geralmente no final de semana, que nem você comentou sobre a delegacia da mulher, não atende, né? Até às 13 horas, final de semana, não atende. Então, quando uma mulher ela sofre violência física, ela procura a delegacia mesmo, né? E já teve até mulheres que relataram essa experiência de terem sido agredidas no final de semana, de ter procurado a delegacia para poder registrar o boletim de ocorrência e ser tratado com desdém pelo fato de ter sido atendida por policiais. Sim. Existe alguma forma, como é que eu vou te explicar? Hoje em dia existe treinamento específico para esses profissionais para lidar com essas mulheres que sofrem violência doméstica em casa? Assim, vamos começar para uma situação emergencial. Isso. Primeiramente, polícia militar, né? Se ela liga no 190 ou alguém liga no 190, comunica, né? Os nossos policiais que vão atender aquela ocorrência não são os policiais da Patrulha Maria da Penha, mas são os policiais de rádio patrulha. E qual é a orientação que nós passamos diariamente para os policiais? Em caso de violência doméstica, assumam um papel mais humanizado de atendimento à ocorrência. E de respeito àquela vítima que está ali solicitando, porque realmente, de fato, ela realmente tomou uma decisão muito forte. Sim, né? Em alguns cenários aí, o agressor ele é muito violento, faz uso de entorpecentes, faz uso de bebida alcoólica, então é esse cenário. O que é ter esse atendimento humanizado? É dizer para ela quais os direitos que ela tem. Né? Você tem direito a pedir uma medida protetiva. No caso da Polícia Militar, nós avançamos muito nesse sentido. Porque se o agressor não estiver no local, ele não for recolhido e apresentado para o plantão da Polícia Civil, ela vai poder conduzir a ocorrência mesmo assim. E em determinado momento, ela vai responder um questionário sobre violência doméstica. Nesse questionário, ela responde perguntas sobre o histórico de violência, então se ele já fez em algum outro momento ou outra situação, porque o juiz precisa saber disso. A Lei Maria da Penha ela abrange todo esse histórico de violência. O histórico do agressor, se ele faz usa bebida alcoólica, se ele possui arma de fogo, tudo isso é um contexto que vai dizer qual é o nível de risco que essa mulher está passando, tá? E tudo isso aí é calculado dentro do nosso sistema. Porque daí ela vai na delegacia pedir ajuda e como é que ela volta para casa? Mas assim, esse é o atendimento da Polícia Militar, né? E aí ali ela já pode fazer a solicitação da medida protetiva, mas nos casos que não é necessário conduzir para a delegacia. Nos casos que é necessário conduzir para a delegacia, aí é um trabalho que tem que ser feito, então, pela Polícia Civil, né? A gente cuida aqui dos nossos policiais, né? Que no sentido de orientar esses policiais que trabalham, né, na recepção dessas ocorrências, de terem esse cuidado. Porque, de fato, essa mulher, se eles são conduzidos, não são conduzidos para a delegacia especializada, porque não vai ter plantão lá. Né? Ele vai ser para a Unisp, no caso aqui, né? Então, eu acho que, assim, tem que ter essa visão diferenciada. Por mais que, de repente, essa vítima possa demonstrar ali um comportamento, mas eu acho que não está para julgar. Né? Quem julga é o juiz. Nós temos que ser técnicos e conduzir a forma, da melhor forma. Apresentar essa mulher para o exame de corpo de delito. Entendeu? Apresentar o agressor também, se tiver que fazer a prisão, já faça a prisão. É nesse sentido. E assim, mas uma mulher que vive uma situação de violência doméstica, o fato não está ocorrendo naquele momento. Aí eu acho importante ela ter uma consulta lá na delegacia especializada, porque lá vai ter um atendimento específico, salas específicas nesse sentido. Mas assim, tem esses relatos, mas a gente também tem conhecimento de delegacias que já tem salas humanizadas, que chamam, que essas mulheres vão para essas salas com a criança, brinquedoteca, espaços específicos
para que ela não se sinta tão assim exposta, né? Nesse sentido, porque muita mulher de fato não faz a denúncia porque ela tem medo da exposição que aquilo cria, né? Porque em razão dessa criação mais tradicional, estar dentro de uma situação de violência doméstica para alguns casais, tornar isso público, digamos assim, é algo muito desgastante. Bem isso mesmo, gente, que acontece. Vamos lá então para a gente finalizar, né? Que o nosso tempo já foi. Tenente Coronel Silva, aproveitar então e finalizar, né? Deixar esse apelo para a população se conscientizar e para a mulher que esteja passando por essa situação, denuncia. Mas, assim, vamos falar sobre um pouquinho da nossa programação. Amanhã já encerra a Operação Chamar em todo o estado, todo o Brasil, na verdade. Nós temos hoje uma palestra finalizando as atividades aqui em Vilhena, lá na Escola Vilma Vieira, com início às 19h30, tá? Então, você que é do setor 19, de repente queira participar, compartilhar, perguntar algumas coisas, nós estamos acompanhados por policiais aqui que são analistas de medida protetiva de urgência, são especialistas nessa área, podem tirar todas as dúvidas que for necessário. E também teremos uma Patrulha Maria da Penha lá, que também poderá prestar informações sobre a execução da fiscalização das medidas protetivas. Então, vamos ter um conjunto de profissionais lá que muito bem poderão falar sobre esse assunto com a população que estiver presente. E a gente finaliza esse trabalho da operação. E para você que de fato necessita, já passei os canais de comunicação, mas a gente pode depositar sua confiança na Polícia Militar, porque a todo dia a gente está melhorando essa questão do atendimento, de fazer um policiamento direcionado às problemáticas. E hoje no estado de Rondônia, de fato, a violência doméstica é um problema que deve ser resolvido, que deve ser tratado, né? Resolvido não porque é uma mudança cultural, isso vai levar 20, 30 anos para mudar, né? Esse conceito do machismo, sentimento de posse sobre uma mulher. Mas aquilo que a gente puder fazer já para ir preparando essa sociedade, a gente faz. E tem essa questão também até da atitude da mulher de identificar esse tipo de violência, né? Porque muitas vezes, gente, na grande maioria, a mulher, ela deixa chegar ao extremo para procurar ajuda, né, tenente? Ela deixa, né, o relacionamento chegar a um ponto que fica mais difícil de resolver. Que nem eu estou conversando aqui, ó, com uma telespectadora, ela comentou aqui comigo: Kézia, já passei por essa situação, já vivi um relacionamento abusivo, mas quando eu percebi que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, eu tomei, né? Eu tomei uma decisão. Eu falo porque isso também já aconteceu comigo, gente. Hoje é difícil você conversar com uma mulher, ô tenente, que não tenha vivido um relacionamento abusivo, né? Eu acho que é interessante, né? A mulher tá mapeando o tempo todo essa situação, né? Por isso se sentir empoderada para fazer isso, porque ela não pode deixar aquilo avançar. Isso. Né? Assim, Kézia, quando nós fazemos um trabalho aí de palestras, a gente entrega no final da palestra esse panfleto que a gente chama de violentômetro, que mostra, não hierarquicamente falando, do outro lado, né? Não hierarquicamente falando, mas que pode ocorrer a qualquer momento. Mas assim, os fatos citados aqui em vermelho são geralmente violência psicológica. Piadas, mentiras, ignoração, ciúme, culpa, sentimento de culpa, gerar a culpa na mulher por algo que ela não fez, né? A desqualificação, a ridicularização, principalmente perante amigos. Muita mulher passa por essa situação. Mas esses fatos, além, você já pode solicitar um atendimento profissional. Mas os fatos de natureza que estão citados no vermelho pode ser resolvido com uma boa conversa. Uma boa conversa, falar que não está gostando, que não está se sentindo bem. Se posicionar dentro da relação. Que aquilo está gerando um sentimento, um fator psicológico ruim, né? Que pode desencadear numa depressão, numa síndrome do pânico, né? Os fatos em vermelho já precisam ficar de alerta, já está avançando a situação. E os fatos citados em vermelho, que é confinamento, violência física, ameaça com objetos, forçar a ter uma relação sexual, né? Causar lesão corporal grave a uma mulher, aí já precisa da intervenção policial de fato, né? Além dos outros atendimentos psicológicos, psicossocial, assistência social. Então nós temos a Secretaria de Ação Social do Estado, nós temos a CRES aqui no município. Todos esses entes têm por obrigação prestar assistência à mulher vítima de violência doméstica. Então são diversos setores da sociedade preocupados com essa temática. Sim, aqui pouco tempo que a gente está aqui conversando, já estou recebendo várias mensagens de telespectadora relatando: Kézia, um assunto muito pertinente sobre a violência doméstica. Na verdade, a violência doméstica não é só física, mas psicológica e emocional. Eu também já sofri violência psicológica, tá vendo? Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A cada 100 mulheres que você pergunta, 99 já viveu um relacionamento abusivo. Já passou por essa situação de uma maneira ou de outra. Por isso que aqui fala, tome uma atitude antes que seja
tarde demais. Por isso que eu falo, mulheres, busquem conhecimento, busquem se informar. Nós temos leis e outra coisa, essas leis só existem no Brasil, né? Essas leis sim. que amparam, gente, a nós mulheres, só existem no Brasil. Sim, a gente teve uma palestra com um desembargador, não me lembro o nome agora, que ele fala que a Lei Maria da Penha, em termos de construção e execução, está entre as 5 melhores do mundo em situações de visualizar a mulher, a tutela dos direitos da mulher. Então, entendeu? Ou seja, já é um ponto positivo para nós, né, Cícero? Justamente, porque sim, a gente está buscando uma sociedade mais justa e igualitária no sentido da mulher ocupar os postos de trabalho, poder... Porque já que a mulher teve que sair ali daquele conceito de cuidar da família para entrar no mercado de trabalho e para desenvolver as suas ações, assim como o homem desenvolve, então nós temos que preparar então a cabeça, principalmente do homem, a entender que esse é um processo que vai levar a uma sociedade mais justa e igualitária. Então a sua parceira, ela é a sua mulher, que antes era minha mulher, ela hoje é sua parceira. Ela vai levar para você, junto contigo, um projeto de vida. Exato. Então, por exemplo, quando pensar em ter filhos, os filhos têm que ser discutidos e tidos em conjunto. É porque a lei abriga até isso. É crime, por exemplo, o homem forçar que a mulher engravide, e é crime também que o homem força uma mulher a fazer um aborto. Então, olha só, todo esse direito tem que ser respeitado. É bem isso mesmo, gente. Meu Deus, 10h44. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, muito legal Kézia, pelas informações, né? Pela entrevista. E sempre que precisar do nosso espaço, nós estamos aí à disposição para continuar falando desse assunto e outros também. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço pela oportunidade e seguimos aí na firme missão de levar segurança a toda a sociedade do estado de Rondônia.